Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Loucos por Biologia. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, eu sou professor de Biologia e nessa aula você vai aprender sobre a Lei de Mendel e vai ver como que essa lei é cobrada nos vestibulares. Então assiste essa aula aqui ao final para você ficar por dentro de todo esse conteúdo. Então vem aqui comigo logo após a nossa vinheta. E aqui, galera, vamos iniciar a nossa aula sobre a primeira lei de Mendel. Como essa primeira parte da aula tem muitas imagens, a gente vai usar os slides. E aí, na segunda parte da aula, a gente vai para o quadro para poder resolver os exercícios, porque para entender a lei de Mendel é preciso exercitar bastante, beleza? Então vamos começar a nossa aula. Então, pessoal, a primeira lei de Mendel, ela também é chamada de lei da segregação de um par de fatores. O que é segregação? Segregar é separar. Separar o quê? Separar um par de fatores. Mas o que são esses fatores? Então, ó, vem aqui comigo. Naquela época, na época das pesquisas de Mendel, os alelos não eram conhecidos e por isso Mendel os chamou de fatores. Então, ó, fatores nada mais é do que os alelos. Hoje, como a gente tem bastante conhecimento sobre a genética e a biologia molecular, a gente sabe que esses fatores são os alelos. Mas naquela época, nos experimentos de Mendel, não se sabia o que era alelo, o que era gene, não se sabia nem o que era DNA, tá? Então, Mendel chamou os alelos de fatores. E como o nome da primeira lei de Mendel já diz, esses fatores, né, esse par de fator vai ser segregado, vai ser separado. Mas a gente vai ver essa separação daqui a pouquinho, beleza? E como que Mendel fez os seus experimentos para poder estudar a passagem das características? Ele usou, ó, plantas de ervilhas para poder realizar os seus experimentos. E as ervilhas, pessoal, foram muito importantes para que Mendel tivesse sucesso no seu trabalho. E por quê? Porque as ervilhas, as plantas de ervilhas, possuem fácil cultivo, então era fácil cultivar, produz muitas sementes, então como produz muitas sementes, produz muitos descendentes, e a flor ela é hermafrodita, ou seja, a flor tinha os dois sexos, então ela tinha uma porção feminina, que produzia os gametas femininos, e uma porção masculina, que produzia os gametas masculinos, beleza? E Mendel analisou 7 características nessas plantas de ervilhas. E que características são essas? Ele analisou essas características aqui. Ele analisou se a semente era lisa ou rugosa, porque a semente ela pode ser lisa, né, ter a superfície toda lisa, ou então a ervilha pode ser rugosa, tem a superfície toda rugosinha, igual vocês estão vendo aqui na imagem. A cor da ervilha pode ser amarela ou pode ser verde. A forma da vagem pode ser lisa ou ondulada. A cor da vagem pode ser verde ou amarela. A cor da flor pode ser púrpura ou branca. E a posição da flor pode ser axial, né, que é ao longo do caule, ou pode ser terminal, bem na ponta do caule. E o tamanho da planta. A planta ela poderia ser alta ou então poderia ser baixa. E o que ocasionou o sucesso nas pesquisas de Mendel? O sucesso na pesquisa de Mendel foi exatamente isso daqui, pessoal. Então, Mendel observou uma característica por vez. Então, na primeira lei de Mendel, é importante que vocês saibam isso. Na primeira lei, Mendel estava analisando apenas uma característica, diferente da segunda lei de Mendel, que ele analisa duas ou mais características. Mas na primeira lei, ele observou apenas uma característica. Como assim, Felipe? Então ele pegava, por exemplo, a cor da ervilha. Então ele só analisava a cor da ervilha. Então, por exemplo, o que aconteceria se ele cruzasse plantas que produziam ervilhas amarelas com plantas que produziam ervilhas verdes?
E aí ele só analisava a cor da ervilha nos descendentes. Ele ignorava as outras características. Então ele ignorava a forma da semente, a forma da vagem, a cor da vagem. Então ele só analisava uma característica por vez. Então isso é muito importante na primeira lei de Mendel. Essa é a diferença entre a primeira lei de Mendel e a segunda, beleza? E qual eram os objetivos de Mendel? Mendel ele simplesmente fazia esse cruzamento só para passar o tempo? Não. Então Mendel tinha um objetivo com esses cruzamentos. Então por que que ele cruzava as plantas de ervilha? Ele cruzava para observar o padrão de herança. Então, qual seria o padrão de herança se ele cruzasse duas ervilhas, duas plantas que produziam ervilhas verdes? Ou então, qual seria o padrão se ele cruzasse uma planta que produzia ervilhas amarelas com uma planta que produzia ervilhas verdes? Qual seria a característica da cor da ervilha nos descendentes? Então, ele realizava esses cruzamentos para poder observar qual seria o padrão de herança nos descendentes. Então, agora a gente vai começar a entrar com os experimentos de Mendel. Então, lembra que eu falei para vocês que a flor da planta de ervilha ela é hermafrodita, ela possui os dois sexos? Então, nem sempre poderia ocorrer autopolinização. O que que é autopolinização? É quando a própria planta ela se fecunda, por isso que é autopolinização. Então, para não ocorrer autofecundação ou autopolinização, Mendel ele removia as anteras da flor. As anteras são os órgãos da flor que vai produzir os grãos de pólen. E é nos grãos de pólen que a gente vai encontrar o gameta masculino. Então, Mendel ia lá com uma tesoura, tirava as anteras para não ocorrer autofecundação. E aí ele fazia fecundação cruzada. Então, ele pegava um pincel, ele coletava os pólen, os grãos de pólen de uma flor, ia lá, e passava no estigma da outra flor, para poder ocorrer essa fecundação cruzada, beleza? Então, quando ele removia as anteras, isso não permitia a autofecundação. E o que que aconteceu, pessoal? O que que Mendel fez nos seus experimentos? Então, lembra que eu falei para vocês que ele analisou 7 características? A gente só vai analisar uma característica aqui para poder simplificar. A gente não precisa estudar as 7 características, porque Mendel ele observou o mesmo padrão quando analisou cada uma das características. Então, para nossa aula, a gente vai ver o exemplo mais clássico, que é o exemplo da cor das ervilhas. Então, Mendel, para poder realizar o cruzamento entre as ervilhas, ele tinha que saber se a planta era pura. O que que é uma planta pura? Uma planta pura é aquela que os descendentes só vai herdar a mesma característica da planta mãe. Então, a gente tem o P aqui, o P é da geração parental, são dos pais. Então aqui a gente tem, a geração parental e essa geração aqui produz apenas ervilhas verdes. E aí ele cruzou várias vezes, fez vários cruzamentos e ele percebeu, que na geração F1 todas as ervilhas também eram verdes, ou seja, os filhos tinham a mesma característica dos pais. E ele observou que todas as gerações, geração F1, geração F2, todas apresentavam apenas ervilhas verdes. E a mesma coisa com as plantas que produziam sementes amarelas. Então ele cruzou duas plantas que produziam ervilhas amarelas e ele percebeu que em todas as gerações, todas as ervilhas também eram amarelas. Ou seja, os descendentes tinham a mesma característica dos pais. Então ele observou que essas plantas são puras. Então as plantas puras são aquelas plantas que possuem descendentes com as mesmas características dos pais, beleza? E aí o que que ele fez? Ele pegou duas plantas puras. Ele pegou uma planta pura que produzia ervilhas verdes e uma planta pura que produzia apenas sementes amarelas. E ele cruzou essas plantas. Que é exatamente isso aqui que ele fez. Então ele pegou uma planta pura para ervilha amarela e uma planta pura para ervilha verde e cruzou. Então essa daqui é a geração parental. E o que que ele observou? Ele observou que na geração F1
todas as plantas produziam apenas ervilhas amarelas. Ou seja, a característica ervilha verde sumiu, desapareceu. E aí Mendel ele fez exatamente essa pergunta aqui. O que aconteceu com a cor verde? Que a cor verde desapareceu na geração F1. E aí, para responder essa pergunta, ele realizou a autopolinização, a autofecundação da geração F1. Então, ele pegou essa geração F1 aqui, onde todas tinham apenas ervilhas amarelas, e fez a autopolinização. E ele observou que a cor verde voltou a aparecer na próxima geração. E ele observou também uma proporção. Ele observou que para cada quatro ervilhas, três eram amarelas e apenas uma era verde. Então, aqui Mendel ele fez uma descoberta maravilhosa para a genética. E o que Mendel concluiu aqui na geração F1? O que aconteceu aqui que a cor verde desapareceu? Ele concluiu exatamente isso aqui, pessoal. O fator para a cor verde não foi destruído. Ele apenas não se manifestava na presença do fator para a cor amarela. Então vamos voltar aqui para essa imagem. Então Mendel ele concluiu que na geração F1 haviam dois fatores. Então os indivíduos dessa geração aqui possuía um fator para a cor amarela e um fator para a cor verde. E quando o fator para a cor verde estava junto com o fator para a cor amarela, o fator verde não se manifestava. Então ele não era destruído. Esse fator ainda estava aqui na geração F1. Então ele não foi destruído. Ele apenas não se manifestava quando ele estava junto com o fator para a cor amarela. E ele provou isso quando ele fez a autofecundação da geração F1 e a cor verde voltou a aparecer. Então a cor verde continuou conservada na geração F1, ela não foi destruída, beleza? E ele chamou de dominante o fator para a cor amarela e recessivo o fator para a cor verde. Aqui está escrito errado, é só cor, tira esse L aqui. Então, ó, ele observou que o fator para a cor amarela ele dominava, ou seja, predominava sobre o fator da cor verde. Então, o fator que predomina, ele chamou de dominante, e o fator que fica adormecido, ele chamou de recessivo, beleza? Além disso, Mendel fez outras conclusões na sua primeira lei. Ele observou que cada organismo possui um par de fatores que determinam uma característica, ou seja, cada indivíduo tem um par de fatores. Então, essa ervilha amarela aqui tem um par de fatores, e essa ervilha verde aqui também tem um par de fatores. Esses fatores passam da geração parental para a filial, onde o pai e a mãe contribuem com um fator cada. Então, o que aconteceu aqui, ó, na geração parental para a geração F1? Então, ó, esse parental aqui que produzia ervilhas amarelas, ele tem um par de fatores. E apenas um fator foi para o filho. E a mesma coisa com o parental que produzia ervilhas verdes. Apenas, né, ele tinha dois fatores aqui para ervilha verde e apenas um desse fator foi para a geração filial, beleza? Então é exatamente isso que ele quis dizer aqui, ó. Que esses fatores passam da geração parental para a filial, onde o pai e a mãe contribuem com um fator cada. Quando esses fatores são diferentes, o dominante se manifesta e o recessivo não. Então vamos voltar lá para a imagem para a gente ver direitinho. Então, ó, quando dois fatores diferentes estão presentes, então aqui na geração F1 a gente tem dois fatores diferentes. Um fator que denomina a cor da semente amarela e outro para a cor da semente verde. Então são dois fatores que determinam características diferentes. Então, ó, o dominante ele se manifesta, que nesse caso é a cor amarela, e o recessivo não, que nesse caso é a cor verde.
E uma coisa muito importante na primeira lei de Mendel é esse daqui, galera. Nos gametas, esses fatores então estão em dose simples. Então, até aqui, ó, nos indivíduos, a gente viu que esses fatores estão em dose dupla. Então, aqui tem dois fatores para a cor amarela e aqui dois fatores para a cor verde. Só que nos gametas, os gametas apresentam apenas um fator, não é um par, é um fator. E é isso que a gente vai ver agora nesse slide aqui. E nesse slide aqui, a gente está vendo a explicação molecular para a primeira lei de Mendel. Então, na época que Mendel fez os seus experimentos, ele não sabia o que era alelo, não sabia o que era gene, não sabia o que era DNA, e ele também não sabia o que era divisão celular, ele não sabia o que era meiose. Então, hoje, a gente sabe o que é meiose. Meiose é a divisão celular que vai dar origem aos gametas. E o que acontece na meiose? É na meiose que acontece a segregação dos fatores de Mendel. Então, lembra que eu falei para vocês que a primeira lei de Mendel também é chamada de lei da segregação dos fatores? Ou seja, esse par de fatores, eles vão se separar na meiose. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui, um resuminho da meiose. Então, vem aqui comigo, ó, nessa primeira célula aqui. Então, aqui eu estou representando uma célula. E nessa célula aqui, ó, a gente tem dois cromossomos. E esses cromossomos são cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São os cromossomos semelhantes entre si. Eles têm o mesmo tamanho, eles carregam os mesmos genes para as mesmas características. E um fator muito importante dos cromossomos homólogos é que um vem do nosso pai e outro vem da nossa mãe. Então, ó, um fator vem do pai e um fator vem da mãe, igual eu já falei para vocês. E quando esses cromossomos eles se encontram, né, um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe, eles formam cromossomos homólogos, que são cromossomos que são semelhantes entre si, beleza? E esses cromossomos homólogos a gente encontra nas células diploides. O que são as células diploides? São as células que têm os cromossomos homólogos, que tem um cromossomo que veio do pai e outro cromossomo que veio da mãe. E aqui, ó, vamos prestar atenção nesses dois cromossomos aqui. Então, ó, aqui a gente tem, ó, uma letra que é o Vzão e aqui a gente tem uma letra menorzinha que é o Vzinho. Esse Vzão e esse Vzinho são os fatores de Mendel, que hoje a gente sabe que são os alelos, mas naquela época Mendel não sabia o que era alelo. Ele chamou de fator. Então essas letrinhas que a gente vê nos exercícios de genética, azão, azinho, vezão, vezinho, são os alelos. E aqui a gente tem os cromossomos homólogos, que um veio do pai e outro veio da mãe. E o que é locogênico, pessoal? O locogênico é a porção do nosso cromossomo, do nosso DNA, onde a gente encontra os genes. Então, ó, aqui a gente tem um gene formado por dois alelos, formado pelo alelo Vzão e pelo alelo Vzinho. E essa porção aqui desse gene a gente chama de locogênico. Então, locogênico é a porção do nosso cromossomo onde a gente encontra algum gene, beleza? E agora vamos para essa segunda célula aqui. Então, nessa primeira célula aqui, a gente tem uma célula diploide e ela não está em meiose. E o que vai acontecer? Vamos supor que essa célula aqui seja uma célula progenitora de algum gameta, ou seja, ela vai dar origem a algum gameta, ao espermatozoide ou ao óvulo, por exemplo. Então, essa célula aqui tem que entrar em meiose. Então, ó, um evento que acontece na meiose é a duplicação do cromossomo. Então, nessa célula aqui, a gente só tem um cromossomo que tem esse alelo Vzão e um cromossomo que tem esse alelo Vzinho. Então, na meiose vai ocorrer a duplicação desses cromossomos. É exatamente isso que está ocorrendo aqui. Então, agora aqui a gente não tem apenas um cromossomo Vzão, a gente tem dois cromossomos com alelo Vzão. Porque ó, esse cromossomo aqui se duplicou, agora são dois. A mesma coisa com os cromossomos que têm o alelo Vzinho. Esse cromossomo aqui se duplicou em um evento que acontece na meiose, e agora a gente tem dois cromossomos que possuem o alelo Vzinho.
E tem uma fase na meiose 1, que se chama metáfase 1. Nessa fase, os cromossomos, eles estão no meio da célula, no equador da célula, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui. E no final da meiose 1, o que vai acontecer? Esses pares de cromossomos aqui, eles vão se separar. Então, ó, esses cromossomos aqui, Vzão, vão para uma célula, ó, eles vão juntos, eles estão indo juntos. E esse cromossomo aqui, Vzinho, estão indo juntos para outra célula. Então, ó, no final da meiose 1, a gente tem duas células, cada uma, ó, com o cromossomo duplicado. E aí, no final da meiose 2, vai acontecer um evento semelhante que aconteceu no final da meiose 1. Então, aqui, ó, vai ocorrer a separação das cromátides irmãs. Então, da meiose 1 para a meiose 2, ocorreu a separação dos cromossomos homólogos. Então, ó, esses cromossomos aqui são homólogos desse daqui. Então, ó, esses dois cromossomos veio para cá e esses dois cromossomos aqui veio para outra célula. Ou seja, ocorreu a separação dos cromossomos homólogos. No final da meiose 2, vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Porque aqui, ó, quando o cromossomo Vzão e o Vzinho eles se duplicaram, a gente passa a chamar a sua cópia de cromátide irmã. Então, ó, essa cromátide aqui é cromátide irmã dessa daqui. E essa daqui é uma cromátide irmã dessa daqui. E é o que vai acontecer no final da meiose 2. As cromátides irmãs vão se separar e vai cada uma para uma célula. Então, ó, um gameta vai receber uma cromátide com o alelo Vzão, o outro gameta vai receber uma outra cromátide com o alelo Vzão, e a mesma coisa, ó, nos outros gametas, cada um recebe uma cromátide. Então, no final da meiose 2, a gente tem 4 células, 4 gametas. É exatamente isso que a gente está vendo aqui. E o que aconteceu? Os fatores de Mendel, os alelos, foram segregados, foram separados. Então, ó, nessa primeira célula aqui, ó, os alelos estavam juntos, ó, formando um gene, Vzão, Vzinho. E aqui na formação dos gametas, esses fatores, esses alelos estão separados, cada um em uma célula. Então, o Vzão está numa célula, o Vzão está em outra célula, um Vzinho em outra célula e o outro Vzinho em outra célula, beleza? Por isso que a primeira lei de Mendel se chama Lei da Segregação do Par de Fatores, beleza? E essa segregação ocorre no evento de meiose. Então, nessa primeira parte da aula, a gente viu os experimentos de Mendel e a gente também viu as conclusões que Mendel chegou. E você também aprendeu que é a meiose que segrega os fatores de Mendel, que separa os alelos. Então, o gameta masculino ele vai carregar um alelo e o gameta feminino vai carregar o outro alelo. Ou seja, a meiose separa esses alelos. Só que, enquanto a meiose separa esses alelos, a fecundação volta a formar uma dupla de alelos. Então, quando o gameta masculino carregando um alelo fecundar o gameta feminino que carrega o outro alelo, vai voltar a formar um par de fatores, um par de alelos, beleza? Que é exatamente isso que a gente vai ver agora. E quando ocorre a fecundação, pode acontecer uma nova combinação desses alelos. E para a gente ver como que isso acontece, eu também vou ensinar vocês aqui no quadro a montar um quadrado de Pinet. E é muito importante que vocês saibam montar esse quadrado, porque todas as questões de genética dos vestibulares cobram isso daqui, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Então vamos recordar o experimento de Mendel. Então lembra que eu mostrei para vocês que Mendel cruzou plantas de ervilhas puras? O que é uma planta pura, um indivíduo puro? É aquela planta que ao longo de vários cruzamentos, todos os seus descendentes, né, todas as gerações, vão ter a mesma característica dos pais. Então, se eu cruzasse, por exemplo, uma planta de ervilha para semente amarela e cruzasse isso várias vezes e ela fosse pura, todos os seus descendentes também
produziriam ervilhas amarelas, apenas ervilhas amarelas. Então isso que é o indivíduo puro. Mas o que acontece molecularmente falando que todos os indivíduos vão ter a mesma característica dos pais? Isso acontece, pessoal, porque os indivíduos puros, eles são homozigotos. O que é um homozigoto? Um homozigoto é aquele indivíduo que carrega os mesmos alelos. Os dois alelos são iguais. Então, ó, se essa planta aqui, para ervilha amarela, ela é pura, significa que ela tem alelos iguais. Então, ó, qual vai ser o genótipo dessa planta aqui? Vai ser, ó, Vzão, Vzão. Esse vai ser o genótipo dela, porque ela é homozigota. Então, homozigoto, ó, tem dois alelos iguais, duas letras iguais, Vzão, Vzão. E por que Vzão? Porque a gente viu que a característica ervilha amarela ela é dominante. E a característica dominante a gente representa pela letra maiúscula. Já, ó, a planta de ervilha verde é uma característica recessiva. Se é recessiva, a gente vai indicar pela letra minúscula. Então, ó, vai ser Vzinho, Vzinho. E também é um homozigoto. Por que homozigoto? Porque os dois alelos são iguais, beleza? Se fosse um Vzão e um Vzinho, aí seria um heterozigoto, porque os alelos são diferentes. A gente tem um alelo e um alelo alternativo a ele, beleza? E aí Mendel cruzou essas plantas aqui e gerou essa F1 aqui. Toda F1 era amarela, produzia apenas ervilhas amarelas. Mas por quê? Então, ó, qual vai ser os gametas que essa planta aqui vai formar e essa planta aqui vai formar? Os gametas não carregam apenas um alelo? Então, ó, essa planta aqui vai produzir um gameta que carrega apenas um Vzão. Então vai vir, ó, um Vzão para cá. Veio um Vzão para cá. E essa planta aqui vai produzir um gameta que tem apenas um Vzinho. Então, na fecundação, vai vir um Vzinho aqui. Então, ó, essa F1 aqui tem um genótipo Vzão, Vzinho. E por que ela é amarela? Produz apenas ervilhas amarelas? Porque o Vzão é dominante. Então, ó, o Vzinho, que seria verde, ele vai ficar adormecido. Por isso que toda F1 produz apenas ervilhas amarelas, beleza? E o que é genótipo? Eu estou falando para vocês genótipo, 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 mas o que é genótipo? Genótipo é a composição genética de um indivíduo. Então, qual a composição genética desse indivíduo aqui? Vzão, Vzão. Ele tem esse gene aqui formado por esses dois alelos, Vzão, Vzão. Aqui é Vzinho, Vzinho e aqui é Vzão, Vzinho. Então, isso que é o genótipo, composição genética de um indivíduo. E o que é o fenótipo? Fenótipos são as características observáveis no indivíduo. Ou seja, vamos supor que tem um indivíduo de pele branca. Por que a pele dele é branca? Porque ele possui genes que fazem com que a pele dele seja branca. Mas ao mesmo tempo a pele dele pode escurecer um pouco, pode ficar morena. Por quê? Porque ele interage com os fatores do ambiente. Então pega sol e o sol pode fazer com que a pele desse indivíduo fique um pouco mais morena. Então, o fenótipo são as características observáveis no indivíduo e essas características também têm interação com fatores do ambiente, beleza? Nesse caso aqui, qual é o fenótipo dessa ervilha? Amarelo, ervilha amarela. E qual é o fenótipo dessa ervilha aqui? Ervilha verde. Ou seja, são as características que a gente observa no indivíduo. Isso que é o fenótipo. Então agora, ó, vamos vir aqui para o quadrado de Pinner. Então vamos realizar o quadrado de Pinner para esse primeiro exemplo aqui. Então o que é o quadrado de Pinner? O quadrado de Pinner é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer as possíveis combinações de alelos. Então nessa coluna aqui, a gente coloca os possíveis gametas que o pai forma, ó, o símbolo de pai aqui, o símbolo masculino, e aqui a gente coloca os possíveis alelos formados, né, que os gametas femininos eles podem estar carregando. Então, ó, vamos supor que essa ponta aqui que produz ervilhas amarelas seja o pai. Então, qual vai ser os gametas que ele vai produzir?
vai ser um gameta Vzão, ó, então a gente coloca um Vzão aqui e outro gameta carregando o outro alelo Vzão. A mesma coisa com a planta feminina. Então a planta feminina seria essa daqui. Então os gametas femininos carregariam um Vzinho e outro carregaria um Vzinho. E agora é só a gente fazer o cruzamento, ó. Vzão com Vzinho fica Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho fica Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho e Vzão com Vzinho. Então note aqui no quadrado de Pinet que todas as combinações, ó, são iguais. Então todos os possíveis filhos teriam apenas genótipo Vzão, Vzinho. Ou seja, 100%, ó. 100% de Vzão, Vzinho. E Vzão, Vzinho vai dar origem ao quê? Vai dar origem a uma planta que produz ervilhas amarelas. Beleza? Então, o quadrado de Pinet, ele comprova, ele demonstra algumas conclusões que Mendel chegou. Então, a gente acabou de montar o quadrado de Pinet para essa primeira parte aqui do experimento de Mendel, mas a gente vai continuar vendo o experimento de Mendel. Então, ó, Mendel viu que toda F1 produzia apenas ervilhas amarelas. Então ele se perguntou o que aconteceu com a cor verde da ervilha. O que aconteceu com esse fator aqui? Então, para responder essa pergunta, Mendel ele realizou a autofecundação da F1. E quando ele realizou essa autofecundação, ele observou, ó, que a característica ervilha verde voltou a aparecer. E além disso, ele também observou uma proporção. Ele observou que entre 4 ervilhas, 3 eram amarelas e apenas uma era verde. Então ele viu uma proporção, ó. Então, 3 quartos são de ervilhas amarelas. Deixa eu botar aqui embaixo que vai ser melhor, ó. 3 quartos de ervilhas amarelas e apenas 1/4 de ervilha verde. Então, ó, ele observou essa proporção em todos os experimentos que ele fez, não só na cor da ervilha. Quando ele fez esses experimentos para ver a altura da planta, para ver a cor da vagem, para ver o formato da vagem, ele observou exatamente essa proporção aqui no final, de 3 quartos para 1/4, beleza? Isso daqui foi importantíssimo para o desenvolvimento da genética. Então agora a gente vai fazer o quadrado de Pinet para essa segunda parte aqui do experimento. Então a gente sabe, ó, que a F1 tem esse genótipo aqui, Vzão, Vzinho. E ele fez autofecundação. Então ele pegou essa mesma planta e fecundou essa mesma planta com os gametas que ela mesma produzia. Então, ó, quais vão ser os gametas que essa planta aqui vai produzir? Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Então, ó, o gameta masculino ele pode carregar um Vzão ou um Vzinho, porque agora, ó, a gente tem um Vzão e um Vzinho, é um heterozigoto. E aqui também vai ser um Vzão e um Vzinho, porque foi autofecundação. Então a gente está cruzando um Vzão e um Vzinho com o outro Vzão e um Vzinho também, beleza? E agora a gente vai fazer os cruzamentos, ó. Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho, Vzão com Vzinho e Vzinho com Vzinho. Então agora a gente vai fazer a proporção, ó. Cada quadrado desse, ó, corresponde a 25%, porque o total não é 100. Então se a gente pegar 100 e dividir por 4, dá 25%. Então a gente tem exatamente isso aqui, ó. 25%, ou seja, 1/4, possui genótipo Vzão-Vzão. Aqui a gente tem, ó, 50%, ó, 50%, ou seja, 2/4, com o genótipo Vzão-Vzinho. Vzão-Vzinho. E a gente tem apenas 1/4, ou seja, 25%, ó, 25%, que corresponde a 1/4 de Vzinho-Vzinho. Exatamente essa proporção aqui que Mendel viu.
Então, ó, quantas ervilhas amarelas a gente tem, ó? Aqui não forma uma ervilha amarela, porque é vezão, vezão. Então, uma ervilha amarela. Aqui é vezão, vezinho, também amarela. Duas amarelas. Aqui, vezão, vezinho, três amarelas. Olha as três ervilhas amarelas aparecendo ali. E apenas uma é vezinho, vezinho, ó, que é a ervilha de cor verde. Ou seja, apenas um quarto, 25%, corresponde a ervilhas de cor verde. Então, essa proporção que Mendel observou foi importantíssima para o desenvolvimento da genética. E é exatamente isso daqui que vocês precisam saber fazer, porque é o que é cobrado nos vestibulares, beleza, pessoal? Então, vou dar um espacinho aqui para vocês poderem tirar print dessa parte aqui do quadro, para vocês copiarem depois. E lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like aqui também embaixo do vídeo. Se você tem um amigo ou uma amiga que também está estudando a primeira lei de Mendel, manda essa aula aqui para eles, para vocês estudarem juntos, beleza? Um abraço e até a próxima aula!